Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença, internautas que nos acompanham em transmissão ao vivo, estamos dando sequência ao Seminário Brasil-Brasis, na sua penúltima sessão deste ano, e o tema não poderia ser mais oportuno, e é sempre oportuno. Eu estava verificando, antes de vir para cá, a programação de 2014 do Seminário Brasil-Brasis, e, por uma coincidência, de diferente no título, só a expressão fake news. Porque desde 2014 esta preocupação existia, porque ela é permanente. O tema é a liberdade de expressão, da luta contra a censura às fake news. É sempre bom reiterar que a estrutura do Seminário Brasil-Brasis implica num convite feito por um acadêmico a um ou dois debatedores que dispõem da palavra conforme ficar estabelecido pela coordenadora da mesa, no caso, a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Tanto pode haver uma exposição, 3 exposições paralelas sobre o tema, como pode haver um diálogo entre os participantes. Só não há o diálogo com a plateia, porque há muito tempo a academia não adotou. Havia essa prática, mas essa prática se revelou contraproducente, então o diálogo se estabelece entre a anfitriã, no caso, e os dois convidados. No caso, Pablo de Camargo Cerdeira e a Daniela, a jornalista Daniela, mas sobre eles falará Rosisca Darcy de Oliveira. E a mim cabe o prazer de falar de Rosisca. Rosisca Darcy, falar de, essa preposição eu sei que é traiçoeira, não é? Falar de no sentido de falar muito bem. Rosisca Darcy de Oliveira é escritora e ensaísta. Sua obra literária exprime uma trajetória de vida. Nascida no Rio de Janeiro em 1944, formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Nos anos 60, inicia o seu percurso profissional como jornalista na revista Senhor, depois no Jornal do Brasil, revista Visão e o Globo. Em 1970, tem a carreira jornalística interrompida pelo exílio. Acusada pela ditadura militar de denunciar a prática sistemática de tortura contra opositores políticos, é obrigada a se refugiar em Genebra, na Suíça. Despossuída da língua materna, o exílio a desafia a construir uma nova identidade profissional. O encontro em Genebra com Paulo Freire redireciona o seu trabalho para o campo da educação, interesse que se aprofunda no aprendizado junto a seu mestre, Jean Piaget, na Faculté de Psicologie et Sciences de l'Éducation da Universidade de Genebra. Em 1971, funda com Freire o Instituto de Ação Cultural e participa do processo de reconstrução do sistema educacional em países africanos de língua portuguesa, recém-libertados do regime colonial. O livro Vivendo e Aprendendo, Experiências em Educação Popular, lançado pela Brasiliense em 1980, exprime a vivência daqueles tempos árduos, para dizer o mínimo. Nos anos 70, participa ativamente do emergente movimento internacional de mulheres. Esta experiência inspira os ensaios de Les Femmes en Mouvement et l'Avenir de l'Éducation, publicado pela Universidade de Genebra em 1978, e também Éducation et Société, de 1979, e o ensaio Féminiser le Monde, 1978, também em Genebra. Cria na universidade desta cidade um inédito curso sobre o feminino, tema que fundamenta sua tese de doutorado na Faculté de Psychologie et Sciences de l'Éducation, e o tema foi La formation des femmes comme miroir de l'ambiguïté. Leciona por 10 anos nesta universidade. Seus 2 primeiros livros foram escritos e publicados em francês. Le féminin ambigu, édition du concept moderne, et la culture des femmes, tradition et innovation, publicado pela Unesco, não menos pela Unesco.
Com o restabelecimento da democracia em 1980, retorna ao Brasil e dá prosseguimento à sua atividade ensaística sobre os temas da educação e do feminino. É assessor especial por 4 anos do vice-governador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, que foi acadêmico desta casa, que, inspirado em Anísio Teixeira, investe na revalorização e qualidade da educação pública. Em 1991, funda e preside a Coalizão de Mulheres Brasileiras. Em 1995, é nomeada pelo presidente da República presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, responsável pela implantação no Brasil das Estratégias da Igualdade, Programa Nacional de Promoção da Igualdade de Gênero, não é para mim, da Igualdade de Gênero. Em sua ação no plano internacional, co-preside a delegação brasileira à Conferência Mundial da Mulher em Beijing, integra o Conselho Mulher e Desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e representa o Brasil na Comissão Interamericana de Mulheres da OEA. Propõe a criação e é a primeira presidente da Reunião Especializada da Mulher no Mercosul. Professora do doutorado de Letras na PUC-Rio, aprofundou, ao longo de 10 anos, em cursos e ensaios, sua pesquisa sobre a literatura escrita por mulheres. Entre as publicações destacam-se Elogio da Diferença, publicado também nos Estados Unidos, reeditado pela Rocco, Reengenharia do Tempo, Entre Crônicas e Contos, Adão e o Unicórnio, Outono de Oriçangue, A Natureza do Escorpião e Chão de Terra, além de Baile de Máscaras, que é um livro de crônicas, e Pássaro Louco, etc., etc., etc. Com a palavra, Rosisca Darcy de Oliveira. Obrigada, Domício. O currículo podia ter sido um pouquinho mais curto, mas, de toda maneira, obrigada. É importante dizer as coisas. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos seguem pela internet. O tema que eu estou propondo hoje, como tema do nosso Brasil Brasis, é a liberdade de expressão, da luta contra a censura às fake news, né? Quem diz liberdade de expressão diz democracia e Estado de Direito. Tema, portanto, da maior relevância em tempos de incerteza como esses em que nós estamos vivendo, né? Essa liberdade fundamental, a liberdade de expressão, está hoje sob ameaça pelas repetidas agressões que têm sido sofridas por jornalistas, né? E as constantes tentativas de censura e de a liberdade não só de expressão, mas também de criação, que emanam, por vezes, da própria sociedade. Uma sociedade polarizada e insegura frente às transformações que nos deixam a todos perplexos, né? Porque as ideias, como as gerações, envelhecem e morrem. Maneiras de sentir e de ver o mundo têm prazo de validade. Confundidas com um trivial choque de gerações, as transformações em curso constituem, na verdade, uma mudança de era. Nesse contexto, as sociedades democráticas se transformaram em um campo argumentativo, né? E vão se gerando a si mesmas nessa argumentação. É nesse sentido que a liberdade de expressão, inequivocamente protegida pela Constituição de 88, no seu artigo 5, é estruturante da nossa democracia e é essencial à sua vitalidade. Os regimes autoritários sempre temeram a livre expressão, a liberdade de imprensa e de comunicação, temem os jornalistas e os escritores,
reconhecem neles seu maior inimigo. E a censura é um recurso incontornável do poder discricionário. Quando a liberdade de criação e de expressão, e a liberdade de imprensa em particular, começam a ser questionadas, é porque há sinais inquietantes de autoritarismo no ar. Ditadores têm uma versão própria do que seja o mundo, que acreditam ser correta e imutável. Organizam a história segundo sua lógica e constroem, assim, a sua própria ficção, que chamam de verdade. Censuram os escritores, que escrevem a verdade e chamam-na de ficção. Os ditadores vivem da obsessão de controlar e proibir. Temem o imaginário, porque se conseguem subjugar os que consideram inimigos, a imaginação, essa transita soberana e intocável pelos territórios livres do pensamento. A imaginação é um território liberado. Nos anos em que o Brasil viveu sob uma ditadura, a censura era exercida pelo Estado. Hoje, em tempos de polarização e de aguçamento de divergências, como os que estamos vivendo, mas numa democracia, ainda assim setores pouco afeitos à livre expressão de ideias e à pluralidade de comportamentos se manifestam, por vezes, de maneira intolerante. À medida que avançam as liberdades, avançam os movimentos que lhes são contrários, fruto da intolerância e propensos à agressividade. A título de exemplo, a proibição da exposição do Queer Museum, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, é um exemplo do recurso à censura por parte da sociedade. A defesa dos bons costumes reaparece no mau costume de censurar a arte e a cultura. Para além da intolerância e da agressividade, a conquista de direitos pelas chamadas minorias, que no Brasil muito avançou nos últimos anos, é indiscutivelmente tributária da liberdade de expressão. Sem esse oxigênio, não teria tido voz nem a audiência que vem tendo. O avanço dos direitos faz com que os consensos morais decorram de um contínuo processo argumentativo e deliberativo e não de injunções determinadas por uma autoridade inquestionável. Essa argumentação, em um contexto de liberdade de expressão, é o caminho por excelência da reivindicação e conquista de direitos constitucionais. Graças à liberdade de expressão, garantida pela Constituição, decisões judiciais sobre casos específicos vão criando jurisprudência em sintonia com as reivindicações de liberdade. As fronteiras do que antes se entendia como transgressão vão sendo ampliadas na medida em que os valores mudam, as culturas se interpenetram e impõe-se a necessidade da tolerância em relação ao diferente, ao outro. A complexidade, a fluidez da sociedade contemporânea reforça a importância de um processo deliberativo permanente. A onda de intolerância que aflige as democracias contemporâneas é a resposta inconformada do conservadorismo à liberdade de expressão de grupos sociais que focalizam suas causas com a eloquência que a liberdade permite. Vivemos tempos de inovação nos mais variados terrenos. Assim como a reivindicação de liberdades e direitos, mudanças científicas e tecnológicas também mudam as formas de sociabilidade, as sensibilidades, os modos de comportamento, em uma palavra, o espírito de uma época. A liberdade de expressão e de criação enfrenta hoje
todo um conjunto de questões ligadas à expansão do mundo virtual. A vida de nós todos gira cada vez mais em torno de duas pequenas telas, o computador e o celular. O mundo virtual tornou-se uma parte da vida real, e já não é possível separá-los ou estabelecer entre eles, mundo real, mundo virtual, uma hierarquia. Eu considero um dos principais desafios da atualidade entender e nos posicionarmos em relação aos riscos para a liberdade e a democracia de um mundo virtual que se expande sem regras e sem limites. Nos anos 60 do século passado, os astronautas buscavam vida em outros planetas. Meio século depois, é aqui mesmo que se descobre um outro tipo de vida, a incorpórea população que habita o ciberespaço. O ciberespaço abriga zonas de sombra. A identidade dessa população incorpórea é improvável, é lábil, é cambiante, pode ser e não ser. Segundo as vidas, identidades em calidoscópio, quem é, afinal, o outro? Que consistência tem de sua existência na galáxia internet? Que ética haverá de reger o encontro feroz dessas vidas paralelas, deletáveis e indolores, que, no entanto, até atravessam e transformam o mundo real? Essa população que se delicia no anonimato, se quer também inimputável, sem lei, sem superego, sem tabu. E inimputável tem sido, instalando uma terra de ninguém. O ciberespaço é habitado por nós mesmos, desmaterializados. É um rebatimento do mundo real, sem instituições, sem códigos de moral ou ética, sem os interditos civilizatórios, os ordenamentos jurídicos que domesticam a fera que dorme em cada um de nós. O que pode emergir como ética desse espaço? Um espaço talvez selvagem, propício à incitação ao ódio, ao desrespeito à dignidade do outro, à agressividade desmedida e anônima, e, porque anônima, impune. Até bem pouco tempo, as redes sociais eram valorizadas como facilitadoras da expressão e do debate. Em vez de receptores passivos de mensagens, cada um podia se comunicar com muitos, multiplicavam-se as plataformas de discussão, compartilhamento de informações. O livre acesso à informação e a multiplicação das formas de conexão de cada um com muitos apareciam como valores de ampliação de liberdade de pensamento, expressão e comunicação. E são. Frederico Maior, que era, na época, diretor-geral da Unesco, chegou a definir a internet como o novo ágora da democracia contemporânea. Mas desdobramentos recentes vieram desmentir essa visão otimista das redes sociais, ou pelo menos matizá-las, colocando a necessidade imperativa de entender os riscos e ameaças que daí podem partir contra a democracia. O sinal vermelho se acendeu com a denúncia de casos gravíssimos de distribuição intencional de informações sabidamente falsas, manipulando o resultado de eleições, corroendo a confiança em pessoas e instituições, diluindo as fronteiras entre informação verdadeira e informação falsa. Ferramentas como trolls e bots, disfarçados de cidadãos comuns, foram utilizados para simular conversas online, de modo a influenciar opiniões e manipular processos eleitorais. O caso mais notório, alvo de denúncia pela mídia e de investigação ainda em curso, foi a suposta cumplicidade entre o governo da Rússia e a campanha de Donald Trump para influenciar o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos. Um estudo patrocinado por Pierre Omidyar, fundador do eBay, criador e coordenador do grupo de trabalho sobre riscos para a democracia nas mídias sociais,
revelou que grandes redes, como Twitter e YouTube, são vulneráveis à ação manipuladora de líderes populistas interessados em apoiar candidatos extremistas, difundir ódio, intolerância e o racismo, incitar a violência e ao terrorismo. As expressões são do relatório do Omidyar. A captura por plataformas de mídia social, como Facebook, Amazon e Google, dos dados pessoais de seus usuários e seu subsequente processamento pelos métodos mais sofisticados de análise psicográfica e de perfil comportamental, transforma informações privadas em moeda de troca para o marketing, tanto de produtos quanto de candidatos. Outro efeito nefasto da proliferação das fake news é o enfraquecimento da mídia tradicional. Facebook já é hoje a maior fonte de notícias do mundo. Essa tendência é reforçada pela percepção que o algoritmo de busca usado pelas grandes plataformas virtuais, como o Google, é neutro. O Omidyar cita uma pesquisa feita em escala global que mostrou que 60% dos usuários das redes confiam mais nos motores de pesquisa da internet do que nas editorias de jornais como o New York Times e o Guardian. Quando uma sociedade está polarizada entre posições políticas extremas, uns e outros só acham verdade o que confirma sua certeza e desqualificam como mentira tudo que pode vir a questioná-la. Uma vez posta em marcha essa engrenagem, ela se realimenta por inércia, gerando comportamentos antidemocráticos, seja sob a forma de agressão verbal ou de violência pura, contra adversários, minorias e desviantes. O fortalecimento dos extremismos impede a construção de consensos que são essenciais à convivência democrática. Sempre que o medo e o ódio, essas duas poderosas e terríveis emoções humanas, passam a ditar opiniões e comportamentos, a democracia se torna vulnerável. As ações clandestinas de manipulação de opiniões e deformação de informações ocorrem num submundo obscuro e opaco, sem controle ou limite, mas o seu impacto se dá no mundo real. Os princípios da democracia e as regras do direito não têm vigência nessas cavernas do mundo virtual. O anonimato nas redes torna mais complexa a tarefa de punir responsáveis por condutas ilícitas. Ainda não há regras e protocolos estabelecidos que eu saiba capazes de nos proteger frente a esses abusos e ameaças online. Diante da proliferação de notícias falsas, pós-verdades e fatos alternativos, apenas agora, pressionados pela opinião pública e pelas denúncias na imprensa, alguns governos europeus e as grandes plataformas da internet estão começando a reconhecer o problema. Eu termino esse inventário de perplexidades com algumas interrogações. A fragmentação trazida pelas novas tecnologias, a coexistência do virtual e do real, estariam moldando um novo paradigma e expropriando o campo da liberdade de expressão? A busca de soluções é complexa, porém incontornável para a salvaguarda da liberdade de expressão, do Estado de Direito e da democracia. O responsável pelo mundo digital na União Europeia enunciou um princípio que me parece sábio e com o qual eu concordo. Diz ele: notícia falsa é uma coisa ruim. Um Ministério da Verdade é pior. Eu acho isso muito sábio da parte dele. Felizmente, nós estamos em 2018 e não no temido 1984, temido por Orwell.
Do que podemos ter certeza é que uma única fonte de verdade será sempre uma grande mentira. Não se protege nem se fortalece a democracia destruindo seus fundamentos. Eu passo a palavra a quem conhece esse assunto, que nos interroga a todos, para que nos iluminem. E vou pedir ao Pablo, então, para começar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Um agradecimento especial aos acadêmicos, ao Zisca, ao Domício, aos outros presentes. Um agradecimento também ao acadêmico agora Joaquim Falcão, quem já trabalha há muitos anos e que agora integra a casa. Pablo, eu vou te pedir desculpas, pedir 1 minuto, que eu vou te apresentar. Ah, pois não. Eu sou péssima. Nada. Pablo Cerdeira é professor da FGV Rio de Janeiro e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, e membro do Conselho do CESAR, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, desenvolvendo projetos com foco nos impactos que as novas tecnologias, como os grandes volumes de dados, Big Data, as redes sociais e a inteligência artificial exercem sobre a sociedade. Advogado, formado pela Universidade de São Paulo, atua há mais de 15 anos com direito e tecnologia. Foi coordenador do Prêmio Novare e do Justiça Sem Papel, pela FGV. Atuou na reforma do Poder Judiciário e foi chefe de gabinete no Conselho Nacional de Justiça em suas 2 primeiras composições. Criou o Supremo Inúmeros em 2009. Foi subsecretário de Defesa do Consumidor da cidade do Rio de Janeiro e Chief Data Officer da Prefeitura do Rio de Janeiro, chefiando o escritório de Big Data da Prefeitura do Rio. Entre 2013 e 2016. Recebeu o Prêmio Spencer Van Pré da USP em 2004, no mesmo ano em que foram premiados antigos alunos como Mino Carta, José Mindlin, Lígia Fagundes Telles, esses 2 últimos nossos colegas aqui da academia, Rubem Recupero, Nelson Pereira dos Santos, outro colega nosso, Juca de Oliveira, Vítor Staulis, dentre outros. Pablo, muito obrigada por ter aceito o meu convite e eu te passo a palavra. Obrigado, Rosisca, pela extensa apresentação detalhada. Obrigado. Bom, vou começar falando uma questão aqui. Opa, peraí. Vamos lá. Vou começar esse debate hoje com algumas provocações para a gente refletir e começar com a questão, o que são fake news, sem entrar exatamente buscando uma resposta agora, mas com alguns fatos, para a gente pensar e refletir um pouco em cima de fatos. No México, fake news preocupa 80% da população. Nas eleições do Brasil, a gente viu uma presença muito intensa, com cobertura da imprensa a respeito de tudo que era divulgado, notícias falsas no processo eleitoral. Nos Estados Unidos, o volume de fake news este ano já ultrapassa o da eleição de Trump, segundo a Oxford. E a OEA diz que o uso de fake news nas eleições do Brasil é sem precedentes. Mas eu acho que a mais interessante de todas as manchetes que eu gostaria de colocar é essa. Por que nós estamos perdendo a batalha contra as notícias falsas? Vou dar um exemplo bastante ilustrativo disso. Notícias falsas, apesar da gente tratar tudo dentro de um mesmo balaio, de uma mesma unidade, não podem ser classificadas de uma única forma. Nós temos notícias falsas que são propositalmente produzidas com o objetivo de gerar um impacto. Nós temos notícias falsas que são ingenuamente produzidas por acreditar em uma ideia, em uma história, confirmando o nosso viés a respeito de um determinado tema. Mas o fato é que todas elas, na rede que a gente tem hoje, na internet, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, se espalha muito rapidamente, muito facilmente, porque é muito fácil encontrar nichos. Existe um texto muito bom, um livro muito bom a respeito disso, sobre a cauda longa, como a internet permite a criação de nichos e como esses nichos
em torno de determinados temas, às vezes muito pontuais, crescem e agregam usuários. Então é muito fácil você conseguir espalhar. Um exemplo é esse caso que o Globo mapeou o número de pessoas alcançadas só dentro de alguns grupos, e em poucas horas, em mais de 4.000 pessoas estavam compartilhando uma notícia de que em uma determinada urna havia mais votos para o Haddad do que havia votos possíveis na urna. E a gente também tem a ideia de associar fake news, muitas vezes, com a pessoa ingênua, a pessoa que recebe uma vítima de fake news e acaba passando isso adiante. Isso, de fato, existe, acontece. Mas a gente viu também pessoas muito bem instruídas, dos mais altos níveis, compartilhando notícias falsas, simplesmente porque aquilo era do seu interesse ou porque acreditava que aquela notícia ajudaria numa ideia que, ainda que imbuída dos melhores objetivos, segundo a visão dessas pessoas, ela sabia não ser verdadeira. A gente viu isso no caso Marielle, uma série de notícias falsas circulando por pessoas muito bem instruídas. Mas notícia falsa não é só sobre tema político. A gente teve recentemente casos como mortes, isso no México, na Índia, são casos que têm se repetido por conta de linchamentos decorrentes de denúncias de que fulano ou beltrano estão envolvidos em alguma atividade. Algo semelhante com o que já aconteceu outras vezes no Brasil. Também, enfim, teve caso daquele menino Evandro, no Paraná, teve o caso da escola base, mas todos os casos em que foi possível identificar todo o caminho em que essa notícia percorreu, quais foram as falhas nesse processo, para que isso fosse sanado e não se repetisse. No caso das notícias falsas, como bem disse Rosisca, é muito difícil mapear e identificar onde é que esse problema está começando. Mas aqui eu vou me inspirar um pouquinho na imagem de infraestrutura que foi apresentada pelo agora novo acadêmico Joaquim Falcão na sua posse, semana passada, que ele tratou como a infraestrutura que a gente tem para desenvolvimento da economia precisa existir também para suportar a nossa sociedade, no âmbito da cultura, no âmbito dos direitos. E essa questão tem 3 pontos que acho que são muito importantes para a gente avaliar aqui. Um primeiro deles, o acesso à internet é algo muito recente, mas já é amplamente espalhado pelo mundo. Hoje em dia, o Brasil, a América Latina já está na casa de 60% de acesso, os países mais desenvolvidos com isso nível muito mais alto, e tudo isso ocorrido nos últimos 20 anos. Isso tem, dos 3 impactos que eu falei, um deles, que é o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, me parece ser muito relevante. A gente está acostumado com uma estrutura de direito baseada em território, baseada em espaço, soberania, jurisdição, cada estado cuida de sua área. Só que acontece que na internet não é assim que as coisas funcionam. O mapa das relações da internet, o mapa mundi novo, ele é muito mais interpenetrado, poroso entre os países, entre as relações de esferas jurídicas, do que o que a gente está acostumado a lidar. Então, a gente pega alguns casos, como, por exemplo, o da Macedônia, que tem uma fábrica de fake news influenciando no mundo todo, ou alguns outros países com quem países mais ao Ocidente têm menos relação, o que dificulta esse trabalho de cooperação jurídica e etc., são verdadeiros laboratórios, verdadeiras fábricas de fake news para os outros países, para o outro lado do mundo. E nossa estrutura jurídica não está preparada para isso. Mas isso não foi acidental. John Perry Barlow, um dos fundadores, um dos mentores de toda a relação entre direito e tecnologia, ele fez um manifesto no começo da difusão da internet baseado no mantenham os governos fora deste espaço. Este é para ser um espaço de liberdade. Como foi dito na Unesco, a ideia é que a internet seria a nova ágora e que os governos não deveriam interferir ali. E é essa tese que boa parte das empresas surgidas nesse momento, como, por exemplo, o Facebook, incorpora quando se nega a colaborar com governos por conta de garantia de liberdades, garantia de espaço. É uma tese fundamentada, mas que tem trazido muita dificuldade para a nossa estrutura jurídica, pelo menos essa como a gente tem hoje. Existe um estudo que foi publicado recentemente que mostra, inclusive, os custos e os impactos que tem essas vendas, né? A fake news se tornou um processo comercial hoje em dia.
Então, para criar grupos de manifestação, tem um preço de cerca de $10 mil. Para desacreditar um jornalista, gasta-se $55 mil para comprar os serviços. É muito barato para qualquer empresa que trabalhe tentando ocupar um espaço. Então, o direito atual é a estrutura adequada que a gente precisa para lidar com essa questão das fake news? Um outro ponto da nossa sociedade. A gente está acostumado a fazer pesquisas na internet e receber resultados em menos de um segundo, meio segundo. Só que a nossa infraestrutura, no aspecto de tempo, está completamente apartada disso. A gente quer agilidade, essa sociedade nova, essa geração nova que vem crescendo, ela quer respostas instantâneas, customizadas, e não é isso que os serviços públicos, os serviços privados e nem a entrega do direito proporcionam. Mais um ponto problemático para a nossa estrutura de direito. Mas tem mais um, que eu acho que é talvez um dos mais importantes, a infraestrutura representativa. Nosso modelo de eleições, e não é só no Brasil, quando eu digo nosso, eu estou falando de conservadores, estou falando de Macron, vitória de Trump, ou da Merkel, mesmo do Bolsonaro aqui no Brasil, e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre as suas posições. O que eu estou avaliando são todos políticos que foram eleitos com base em um discurso que não era o discurso majoritário do momento. Em alguns países isso é uma tradição, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, mas que privilegiam o interesse individual. Quase todos esses são candidatos aqui que buscam o interesse individual sobre os interesses coletivos. Talvez essa estrutura tenha começado, e aqui me inspiro na história da Academia de Atenas, dessa separação de ideias que a gente estabeleceu há 2.500 anos atrás, quando de um lado a gente jogou as ideias políticas, as ideias abstratas, e de outro as ideias práticas, as ideias da experiência. Isso acontece nas eleições. O político faz o seu discurso no momento de campanha com base nas ideias, mas na hora de desenvolver o seu trabalho ele precisa desenvolver os projetos com seus técnicos e se afasta da sociedade. E hoje esse afastamento tem feito com que a avaliação de políticos logo após sua eleição caia muito rapidamente, impactando fortemente a forma como esses governos têm sustentação na sociedade. E aí parte-se para a sua própria defesa no modelo de fake news, vou afastar o jornalista está criticando, não faz parte, não está comprando o nosso projeto. Quando muitas vezes quem se afastou foi o governo. Eu vou dar uma aceleradinha aqui só para a gente terminar. Acho que o Bauman tem uma frase muito boa a esse respeito, quando diz que mesmo os governos mais poderosos hoje em dia não têm força para entregar aquilo que eles prometem no momento das eleições. Naquele momento em que se debate com a sociedade, que se promete mundos e fundos para serem executados durante o processo pós-eleitoral, não conseguem ser cumpridos porque os governos se isolam nesse processo de não acompanhar as demandas da sociedade, que hoje são muito mais dinâmicas, são muito mais rápidas, exigem respostas customizadas. Isso leva a alguns momentos de rompimento. Por exemplo, Occupy Wall Street, Primavera Árabe, Jornadas de Junho no Brasil. A gente teve aqui, passa a viver um processo em que, para esses governos buscarem qualquer tipo de sustentação, a solução que alguns têm encontrado e que tem se mostrado pelo menos efetiva é manter o contato direto, a autoafirmação desses governos e com estruturas fora da institucionalidade. É isso que faz o Trump quando conversa com a população através do Twitter, ao invés de utilizar as estruturas de comunicação tradicional. É isso que faz o Bolsonaro, por exemplo, no Brasil, quando anuncia seus ministros através de Twitter. Quando revogam, como no caso dos Estados Unidos, credencial da imprensa, como é no caso dessa foto do jornalista que começou a fazer alguns questionamentos e teve a sua credencial revogada e depois devolvida depois de pressão. A questão fora da institucionalidade aparece em alguns casos pontuais também, não só no caso de se buscar resolver fora da estrutura do direito, do legislativo, mas quando a Hillary Clinton, por exemplo, usava seus e-mails pessoais para responder a questões de Estado, como a filha do Trump agora também está fazendo, por achar que é mais prático, por achar que é mais fácil. E retira, apesar de pode
poder parecer que isso tem algum impacto positivo. Ela está respondendo 24 horas os e-mails fora daquele ambiente seguro. Se a gente pensar no médio e longo prazo, quando os historiadores vão voltar para ter acesso àquele histórico de comunicação e produzir um conhecimento com distanciamento a respeito de uma determinada época, isso não vai ser possível. Então, quando um Fux, por exemplo, diz, como disse no Brasil, que a imprensa é vital a qualquer democracia, tem nobre função de qualificar o debate público, indicando dados corretos, informações contextualizadas e precisas, Fux estava correto. Mas o que estava errado nesse cenário é que ele não era autoridade capaz de falar isso, dado a falta de poder da nossa estrutura de direito hoje, não é a estrutura do jornalismo hoje, do modelo de imprensa que a gente tem, também não responde a essas demandas customizadas que o Facebook dá para a gente. Eu entro no Facebook e vejo notícias de um jeito, o outro usuário vê de outro. A nossa estrutura jornalística ainda não atende essa demanda que a sociedade tem pedido. E abre, com isso, esse espaço que, em algumas áreas, eles conseguiram sanar, mas na área da comunicação crítica, ainda não. Eu vou terminar com essa frase do Humberto Eco, que diz que normalmente os imbecis eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. Mas, ao invés de ficar restrito a essa questão essa frase do Bauman, vou voltar aqui à questão: o que são as fake news? E colocar um outro ponto aqui. Cientista chinês alega ter editado genes de bebês pela primeira vez na história. Vocês viram essa notícia? São esses dias? Ela é verdadeira ou é falsa? Essa notícia é verdadeira. Eles alteraram os genes de duas gêmeas, tá, para que elas tivessem imunidade, fazendo um melhoramento genético, etc. Mas o que tem a ver isso com as fake news é que, na verdade, fake news, nessa visão que eu estou querendo trazer para a provocação de vocês, ela não é um problema per se. Ela é um sintoma de um problema muito maior que aparece no acesso de médicos que não estão dentro de uma estrutura ética comprometida com os interesses maiores da sociedade, que vão desenvolver tecnologias hoje acessíveis a qualquer um. O CRISP, para alteração genética, você consegue literalmente fazer num laboratório caseiro, esse tipo de coisa que ele fez na China agora. Inteligência artificial, robótica usada para atacar humanos, essas novas tecnologias que estão se popularizando, que estão chegando acesso a toda a população, não encontram amparo nas nossas instituições, no modelo que a gente tem, baseado em território, baseado em modelos institucionais lentos, baseado em modelos institucionais não representativos, para serem regulamentados. Então, eu concluo com a proposta de que, para que a gente enfrente fake news e garanta a liberdade de expressão, a gente precisa pensar em novas infraestruturas, nesses três aspectos: no aspecto jurídico, no aspecto regulatório espacial, no aspecto temporal e no aspecto de representatividade. Quem são os atores que têm representatividade para definir os limites de atuação? Novas estruturas de educação e formação voltadas no trabalho ético para o desenvolvimento da nossa sociedade, não com grupos individuais, mas no interesse de toda a coletividade. Os modelos de Estado e representação. A gente precisa criar modelos de crítica e de recepção da sociedade por parte dos atores produtores. Estados fazem muito pouco isso, só se faz no momento eleitoral, ele não é permeável. Os que conseguem fazer isso são eleitos. É um caso de um Trump, é um caso de um Bolsonaro, que conseguem captar esses momentos e serem eleitos. As nossas instituições não fazem isso, não são porosas à sociedade, e a gente não tem bons modelos de distribuição crítico de conteúdo, que é o resultado dessas 4 propostas anteriores, nos modelos de mídia, de divulgação, de jornalismo tradicionais que a gente tem hoje. Nossa estrutura ela é muito boa, muito bem pensada para outra realidade. Para essa realidade que a gente está tendo agora, o embate para a solução de fake news não vai ser resolvido se a gente não repensar essas estruturas de baixo. São essas questões que eu queria trazer para a gente refletir sobre liberdade de expressão e fake news. Obrigado.
agora vou passar a palavra a Daniela Pinheiro. Daniela é diretora da revista Época. Ela é formada em jornalismo pela Universidade de Brasília e, entre 2015 e 2016, foi bolsista na Universidade de Stanford. Ela carrega no seu currículo passagens pela Folha de São Paulo e pelo Jornal do Brasil. Durante 10 anos, trabalhou na revista Veja, nas sucursais de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Por outros 11 anos, esteve na revista Piauí, onde foi repórter especial e editora do site e de novos projetos. Recebeu 4 vezes o troféu Mulher Imprensa e 3 vezes o prêmio Comunique-se, como melhor repórter da mídia impressa. É com muito prazer que eu passo a palavra a Daniela, nossa convidada aqui hoje. Daniela, por favor. Obrigada. Eu vou aproveitar para puxar um pouco a sardinha para o meu lado, ainda mais, que ontem à noite a gente ganhou um prêmio também à Época. Mídia do Ano, pela Aberge, da Comunicação Empresarial. A Época nunca tinha ganho esse prêmio nos seus 20 anos de história, e ontem nós ganhamos pela primeira vez. Fiquei muito contente. Muito obrigada, Rosisca, pelo convite, Domênico, todo mundo aqui, por estarem aqui. Vocês dois tocaram em vários pontos que eu tinha preparado aqui a minha fala. Eu não sou uma estudiosa, como o Pablo é, da tecnologia, e nem uma intelectual teórica, como a Rosisca também ali colocou, mas eu sou uma observadora do que está acontecendo agora muito de perto e também uma vítima das fake news, né? Quer dizer, eu vou citar para vocês, vou contar alguns casos que houve com reportagens de capa que a gente fez na época e como que isso foi a maneira como nós fomos atacados, como nós reagimos, e isso nos expôs de uma tremenda fragilidade, porque a gente não sabe reagir, a imprensa não está preparada ainda para ter o telefone dos seus repórteres colocados online, no Twitter, foto da minha filha. A gente tem um jurídico nas empresas jornalísticas, mas ele ainda também não sabe como lidar com essa nova realidade. Mas eu queria começar com o seguinte. O título dessa palestra, dessa conversa, é Da Luta contra a Censura às Fake News. E eu colocaria uma provocação também, que nós estamos... como que a gente vai tratar da censura da fake news? Porque, de uma certa maneira, tanto as fake news como a censura são duas coisas que a gente abomina, não é? Não tem quem defenda a censura, depende, né? Hoje em dia a gente pode até ter gente, está mais fácil defender. Mas fake news também tem gente que defende, mas somos aqui pessoas razoáveis e acho que não defendemos. Nesses anos que eu morei lá no Vale do Silício, onde é o centro, né, da tecnologia, de onde nasceu o Google, onde nasceu o Facebook, onde nasceu o WhatsApp, existe uma questão que a Rosisca tocou algumas vezes, que é a falta de ética da tecnologia, em geral, a falta de ciências humanas da tecnologia, que eu acho que isso é uma coisa interessante. A ética, a filosofia, enfim, a sociologia, dilemas éticos da tecnologia hoje são uma questão que a gente nunca, e que a gente começa muito agora de maneira atrasada, a começar a debater. Então, por exemplo, eu vou falar um exemplo geral, mas os casos, por exemplo, dos carros sem motoristas, que são hoje uma realidade. Na cidade onde eu morava, Palo Alto, era muito normal você ter os carros do Google já trafegando, levando as pessoas para cima e para baixo. Você tem questões éticas quando você trabalha com tecnologia, por exemplo, e se der um bug lá no algoritmo qualquer e você tem que decidir se você vai atropelar uma mãe com uma criança ou 2 adultos? Quem você mata primeiro? Isso é uma questão que se debate, enfim, ela é muito humana, ela não é tecnológica. E esse debate é uma coisa que a gente ficou muito atrasado. Tudo isso para dizer
sobre a humanidade na tecnologia, eu quero ir um pouco para trás para ir para frente. Lá no Vale do Silício também eles falam o seguinte: as startups que deram certo, as empresas que deram certo, elas são aquelas que substituem o que a sua mãe fazia para você. Aquela que te leva de um lado para o outro, a que traz a sua comida, a que escolhe seu filme, a que escolhe seus livros. Então, citaria quais são essas, não mais startups, mas hoje grandes conglomerados empresariais. O Google escolhe o que te traz a informação, a Spotify, que escolhe sua música, a Amazon, que te oferece livros. O algoritmo da Amazon é muito bom. Quando você costuma comprar livros na Amazon, você volta, ele está lá, baseado nas suas compras anteriores e tal, e ele realmente, provavelmente, vai te oferecer alguns livros que você vai gostar. Isso tudo, você infantiliza a pessoa que está do outro lado, porque você está fazendo o papel, de uma certa maneira, da sua mãe, que ela está facilitando sua vida, está te trazendo coisas muito práticas. É muito prático você ter, baseado nos seus filmes anteriores, Netflix te mostra esses aqui que você também vai gostar. Isso, em alguns anos, qual vai ser o futuro, né, do conhecimento e dessa liberdade, do livre-arbítrio, de se escolher a própria leitura, de se estar livre para poder, enfim, exercer a vontade, né, ali de leitura, quando a gente sabe que a Amazon já contrata escritores para trabalharem para eles, e eles provavelmente vão oferecer primeiro, pelo algoritmo, os livros e os escritos sobre assuntos que interessam à Amazon, não é? Então, esse futuro do conhecimento, a infantilização do indivíduo pela tecnologia. E por que nós não reagimos até hoje? Quer dizer, por que nós estamos atrasados, né, nessa reação? Porque é muito prático para nós. A gente deixou a tecnologia chegar. A tecnologia, eu falo as empresas, o Facebook, o WhatsApp, porque são muito cômodos. É muito legal você ter um grupo de WhatsApp que você fale com toda a sua família, que você tenha as suas indicações do Google. Pontuando, por que eu falo isso? Há umas 3 semanas atrás, participei de um encontro de checadores de notícias em Buenos Aires. E o grande ponto hoje da conversa é como é possível censurar o WhatsApp, por exemplo, que foi a grande plataforma de disseminação de fake news nessa última eleição, como revelou a matéria da Folha. O WhatsApp ele é uma plataforma criptografada e que tem a capacidade de viralizar qualquer tipo de notícia para muita gente muito rápido. Então, nosso debate ético agora, quer dizer, é ético falarmos também da censura, que é uma coisa que nós, como eu falei no começo, que a gente abomina, mas como nos proteger desse tipo de... E quem decide, né, que como eu acho que o Pablo falou também, que instituição, que não é o Fux, que também convidou alguns checadores para trabalhar lá no TRE, na última hora, é um processo que poderia ter começado muito tempo antes de debate. E, enfim, então, acho que a gente, falando muito em português ali, nós estamos muito mal parados, estamos muito atrasados, e acho que aquele slide do Pablo, como a gente pode se livrar da fake news, eu acho que não podemos. Elas chegaram para ficar, e vai ser como chegou uma gripe, o HIV. A gente agora sabe que, a partir de agora, na vida das pessoas, existe gripe, existe HIV, nós temos que nos proteger de alguma maneira e viver com isso, com essa realidade. Me chamou muito a atenção quando o Pablo mostra o slide da notícia dos bebês. Nós estamos aqui entre, né, cabeças super privilegiadas, super informadas. A gente não sabe dizer se é falso ou verdadeiro. Porque nós estamos completamente... pode ser e pode não ser. Né?
que isso que eu acho que é a coisa mais importante, que balizadores que a gente tem que desenvolver hoje para a sociedade, para os leitores, para dizer o seguinte: aprenda a discernir o que é uma notícia falsa de uma notícia não falsa. E a gente também, de novo, estamos mal parados, a gente não sabe, a gente estava aqui nessa sala, né, com gente com uma formação muito privilegiada, nós não soubemos responder. Então, tudo isso para dizer que o nosso despreparo nos coloca hoje, coloca a imprensa, como a Rosisca citou, em alguns casos recentes, de ataques virulentos. Eu não vivi no tempo da ditadura, eu era criança, enfim, não sei por livros ali, poder comparar como é que era feito, o que eu li. Não. Agora eu sei contar como é que é hoje. Como é que é hoje é o seguinte: a época estava apurando uma reportagem sobre o Bolsonaro, que era uma denúncia feita por amigos daquela da segunda mulher dele, que teve o filho, que depois ele, enfim, só reconheceu depois, e parará. E era uma reportagem complicada, porque envolvia alguma coisa dizendo respeito à paternidade e tal. E o que nós fizemos? Nós fizemos jornalismo. Nós falamos com as pessoas, nós apuramos o fato, fomos atrás de papel, e chega uma hora que você tem que ouvir o outro lado, né? As partes que vão ser envolvidas. No momento que o repórter da época ligou para... eu liguei para uma pessoa da equipe do Bolsonaro, e o repórter que estava fazendo ligou para outras pessoas. Isso era numa quinta-feira, à noite. E eles não responderam. À 1h30 da manhã, essa senhora que foi eleita deputada mais votada em São Paulo, Joyce Hasselmann, que trabalhou com jornalismo, ela gravou um vídeo de camisola falando que eu tinha recebido 600 milhões de reais, sendo que a coisa de dinheiro, nosso ex-ministro Baixa está aqui para dizer que 600 milhões de reais é uma coisa. A Time Magazine foi vendida por 700 milhões de reais. E euzinha recebi 600. Imagina. Então, olha aí, você recebeu. E que eu era uma esquerdopata vinda da revista Piauí, que era um núcleo comunista, maoísta, enfim. Enfim. Às 5h30 da manhã, o meu Facebook tinha sido completamente invadido. Eu tenho 2 Facebooks. Eu tenho um Facebook pessoal, que só tem foto só tenho amigos mesmo de verdade. A Lúcia está no meu Facebook pessoal. E tem um profissional que tem 5.000 pessoas, que eu nem sei quem são, maioria, óbvio, mas eram pessoas que liam minhas coisas na Piauí ou na revista, enfim, e me adicionavam. Nesse profissional não tem foto de família. Eles entraram no outro, pegaram foto da minha filha, sabe, e botaram tudo na rede. O que você faz com aquilo? Assim, e a gente não estava fazendo nada errado. Era simplesmente a operação abafa, pré-abafa, que, enfim, teve um prejuízo ali para a gente, eu acho assim, para a minha família, eu tive que fechar minhas redes sociais, fui para o jurídico, vamos tomar medidas contra isso, porque eu acho também que é hora de tomar medidas contra isso. A gente tem que se posicionar, porque é que nem... lembra quando botaram um cinto de segurança, que era a regra? Ninguém não estava usando. Na hora que você botou a multa de 5.000, todo mundo começou a usar, né? Então, assim, tem coisas que eu acho que a gente tem que... É processo, é indenização, tem que ser sério nisso. Enfim, a matéria não saiu. Por que a matéria não saiu? A matéria não saiu porque ela era realmente frágil. Vamos apurar mais, e uma das pessoas tinha um motivo pessoal para atacar o Bolsonaro. Não saiu. Ela grava outro vídeo falando que ela calou a revista e o Grupo Globo, vendido, não sei o quê, isso que as palavras. Então, é uma situação que realmente não tem... Eu dei outro dia uma palestra, ela não tem comparação na história recente do que está acontecendo com o que eu
aprendi a trabalhar, como eu trabalhava, e como os jovens jornalistas vão começar a trabalhar hoje. Que isso também eu acho uma questão importante. Só para um último exemplo, para a gente abrir para a conversa, teve duas capas da época que também foram sobre fake news, uma que a gente chamou de Lorotalândia, que a gente foi atrás dos 10 maiores sites considerados distribuidores de fake news no Brasil. O problema da fake news e desses sites é que eles não são 100% de fake news, é esse que é a pegadinha. Eles, às vezes, colocam uma matéria séria, de verdade, às vezes eles colocam meia mentira e, às vezes, a mentira completa. Então, é muito difícil você, e o Pablo deve ter muito mais dados sobre isso assim, para argumentar, é muito difícil você realmente falar o seguinte, olha, Gospel Prime é o maior site, ainda que na análise de notícias dele eles estejam... Mas é uma coisa muito sutil. E a outra matéria, a gente entrou num grupo que fabricava fake news contra algumas pessoas. Entrevistamos o cara que teve a vida destroçada por causa de um grupo de fake news que inventou que o cara, enfim, coisas pessoais do cara, o cara perdeu o emprego, uma coisa horrorosa. E o repórter, um menino de 23 anos, teve o endereço dele, da casa da mãe dele, o telefone, CPF do pai, do avô, do tio, tudo publicado no site desse grupo que se chama Dogolachan. Eu nem devia falar o nome para não dar ibope, né? Mas, enfim, o que você faz também, de novo, no caso desse? Estamos nos preparando. As redações, a gente está se preparando, porque isso é daqui para frente, é assim. É daqui para frente vai ser assim. Então, são exemplos assim ruins que eu trouxe, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade que a gente tem também de publicar essas matérias, de apontar o dedo e revelar, olha, esses aqui são os sites que são importantes, que disseminam isso. Há que haver um ensinamento nas escolas, para os adolescentes, no que a gente está chamando aqui hoje de alfabetização digital, como que você lê notícias, como que você, um adolescente de 12 anos, de 13 anos, ele reconhece o que é fake, o que não é. Mas, enfim, estamos ainda nesse caminho elaborando isso, né? Obrigada. Muito obrigada a todos dois. Eu acho que esse debate foi provocado, né? Quer dizer, a nossa proposta aqui era de debater exatamente esse universo estranhíssimo em que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que um problema só se resolve, só começa a se resolver quando ele é reconhecido e chamado de problema. Eu acho que é o que está acontecendo atualmente. Quer dizer, durante um período, nós convivemos, talvez, com essa realidade, sem sequer entender o que estava nos acontecendo. Eu acho que agora, pelo menos, o problema está descrito, ainda que não esteja equacionado. Né? Acho que tanto Pablo quanto Daniela trouxeram aspectos muito realistas, e aí eu me permito dizer, como uma reação pessoal, muito assustadores. Né? Muito assustadores. Eu mesma estou lendo recentemente um livro que descreve um livro chamado O Homem Nu, que descreve o homem que se tornou completamente transparente, quer dizer, que não tem mais nenhuma privacidade. Todos os dados dele são conhecidos. Né? E esse livro começa relatando uma história do jornalista que vai, pela primeira vez, ao Google para fazer uma reportagem para o livro e se hospeda num hotel, e, nesse hotel,
onde ele passa a noite, ele recebe a publicidade no celular de um restaurante que faz exatamente o prato preferido dele. E ele chega no dia seguinte, no Google, na reunião no Google, e diz: olha só que coisa, eu ontem tive uma sorte, cheguei aqui e encontrei um restaurante ao lado do meu hotel que fazia o meu prato preferido. E os colegas de reunião dizem a ele: fomos nós que colocamos isso. E ele diz: sim, mas vocês vão me explicar, então, primeiro, como é que vocês sabiam que eu estava nesse hotel? Um localizador. Mas a grande questão, como é que vocês sabem como é o meu prato preferido? E a resposta foi: nós lemos os seus e-mails. E, através disso, é muito fácil. Bom, essa história que abre, que é uma história, eu penso, aterrorizante, né? Que abre o livro, vem confirmar justamente o grau de vulnerabilidade em que a vida privada está hoje colocada, né? Mas, mais que isso, eu acho que tanto na afirmação, nas histórias relatadas pela Daniela, quanto nas histórias, nas análises feitas pelo Pablo, fica muito claro que nós temos diante de nós um enorme problema, mas um problema, pelo menos, que está sendo pensado. Isso eu acho que talvez seja um consolo pífio, mas eu penso que não. Eu penso que isso já é um passo bastante importante. Quer dizer, começar a pensar como enfrentar essa questão, que é uma questão, a meu ver, que nós afloramos apenas a ponta do iceberg, porque, na verdade, descreve o conjunto de um mundo em que nós estamos vivendo, em que talvez a última das preocupações realmente seja a ética. E isso, de novo, me parece muito aflitivo, né? Então, eu agradeço a vocês dois a contribuição que vocês vieram nos dar e garanto a vocês que, para mim, correspondeu muito ao que eu queria que acontecesse, ou seja, que nós constatássemos a extensão de uma problemática e pudéssemos, a partir daí, discutir, trazer para o proscênio essa coisa meio monstruosa que estava na sombra, né? O que ficava muito na sombra. Esse assunto vai ter que ser tratado permanentemente e, como você bem disse, numa imagem muito feliz, eu acho, nós vamos ter que viver com isso como nós vivemos com as epidemias. E as epidemias para as quais não há remédio. Então, não temos, é claro, um remédio pronto, mas temos, digamos assim, creio que fizemos um passo adiante na análise dessa questão tão complexa, tão profunda e tão, eu diria, tão perigosa, né? Muito obrigada a todos dois pela presença. Obrigado, Rosisca. Diria, não temos remédio e quero ser otimista, por enquanto. Só me cabe, então, reagradecer, em nome da Casa de Machado de Assis, não apenas a Pablo e a Daniela, mas a Rosisca, por tê-los convidado e por terem mobilizado superlativamente a nossa reflexão. Eu diria, numa legítima, oportuna e importante provocação. E é urgente, como disse Rosisca, pensar, e eu acrescento, repensar e requetepensar, como dizem os espanhóis. E convido a todos para o último Seminário Brasil-Brasil do ano, que se realizará no próximo dia 4 de dezembro. E o tema é Educação, a grande prioridade. A coordenação é do acadêmico Arnaldo Nisquier, que convidou para tratar com ele do tema
o professor Dr. Antônio Celso Pereira. Muito obrigado pela presença, obrigado aos internautas que nos acompanharam.